Olá, meus queridos, aqui quem vos fala é o professor Rogério, com mais uma videoaula do nosso cursinho digital, o cursinho CMT Não Para. E dando continuidade às nossas videoaulas, estamos trazendo agora as funções trigonométricas. Vocês podem ver aqui, são duas funções aqui que eu trago para vocês, a função seno e a função cosseno. A função seno nós chamamos de senoide e a função cosseno nós chamamos de cossenoide. Vou mostrar para vocês todas as características dos gráficos destas funções. Bom, o que nos traz essas duas funções? Temos aqui um eixo que divide esta onda em partes iguais. Este eixo que passa no meio desta onda da função seno é chamado de eixo de simetria. Simetria porque é um segmento que divide uma figura em partes iguais. Está aqui. A função seno inicia exatamente neste eixo de simetria. Ela sobe até um determinado ponto, como está subindo, e esse ponto é o mais alto, nós chamamos de ponto máximo. Consequentemente, quando esta função chega a um ponto mais baixo, nós chamamos de ponto de mínimo. Então, estas funções, tanto a seno como a cosseno, elas possuem um ponto máximo e um ponto mínimo em relação a qual eixo? Em relação ao eixo y. Então, o intervalo entre esses dois pontos está aqui do lado, chamamos de imagem. E também há um intervalo em relação ao eixo x. Percebam que a função seno ela inicia aqui, ela dá meia volta para cima e meia volta para baixo. Ou seja, ela dá uma volta completa em relação à circunferência, que eu coloquei aqui embaixo. Eu coloquei essa circunferência aqui para mostrar para vocês o que realmente significa o período. O período é quando, aqui na circunferência, você parte do ponto zero, segue o trajeto em toda a circunferência e volta novamente ao ponto zero. Então, quando você deu uma volta completa, você percorreu um período. A gente pode perceber também que aqui na circunferência é dividida em 4 quadrantes. É como se toda essa curva aqui fossem as curvas da circunferência. Exemplo, de 0 a 90 graus. Seria este percurso aqui, ó. Esse primeiro pedacinho. Esse primeiro pedacinho representaria o primeiro quadrante. Segundo quadrante, este pedacinho aqui, ó. Terceiro quadrante, este pedacinho aqui de baixo. E por último, quarto quadrante, este pedacinho que vai desse ponto mínimo até o ponto final. Então, aqui nós podemos perceber que deu uma volta completa, é um período, certo? Isso acontece nas duas funções, tanto na senoide como na cossenoide. Cossenoide também possui essas características, possui um eixo de simetria, que inclusive esse eixo de simetria aqui na senoide, ele está passando exatamente no eixo x, está coincidindo com o eixo x, o eixo de simetria, certo? Possui um ponto de mínimo, um ponto de máximo, consequentemente, esse intervalo aqui representaria a imagem. E o período, o intervalo que vai deste ponto até este aqui, ó. Esse primeiro pedaço seria o primeiro pedaço do primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Uma coisa importante aqui que nós podemos observar nos dois gráficos é que na função seno, o gráfico iniciou exatamente no eixo de simetria, não foi? Neste não. Neste já iniciou lá do ponto máximo.
voltando para cá, se deste ponto, para que o fenômeno repita, você deve voltar novamente para o eixo de simetria, o mesmo acontece aqui. Iniciou no ponto máximo, onde é que vai repetir o fenômeno? Novamente no ponto máximo. Então, o período, ele pode ser a distância de dois pontos no eixo de simetria, ou a distância entre dois pontos máximos, ou até mesmo a distância entre dois pontos mínimos. Se desse continuidade aqui, e eu tivesse aqui um ponto mínimo, a distância desse ponto mínimo aqui até esse também representaria o período. Quais são os principais elementos destas funções? O eixo de simetria, como já havia mencionado, o eixo de simetria, o eixo que divide as curvas em partes iguais. Amplitude, que seria amplitude? Amplitude é essa distância aqui, que parte do eixo de simetria e vai até um ponto máximo ou até um ponto mínimo. Isso é a amplitude, é a altura da onda, certo? Vou botar aqui A de amplitude. Aqui também, do eixo de simetria até um ponto mínimo é a amplitude, ou do eixo de simetria até um ponto máximo, também representa a amplitude. Imagem, intervalo do eixo Y entre os pontos máximo e mínimo. E o período, como já havia falado, é o intervalo do eixo X na qual determinado fenômeno se repete. Esses gráficos, eles partem de uma fórmula. Então está aqui a fórmula que origina aqueles gráficos lá de seno ou cosseno. Como vocês podem ver aqui, a fórmula é f de x é igual a mais ou menos b vezes seno ou cosseno de cx mais d. Eu vou falar de cada elemento desse, do A, do B, do C, principalmente, e do D. Primeiro aqui, f de x, o que seria f de x? São todos os valores reais do eixo y lá do gráfico, porque f de x é a mesma coisa que y. Poderia dizer aqui que y é igual a mais ou menos b vezes o seno ou cosseno de cx mais d. Um exemplo básico. Se eu digo que y é igual a 3 mais 2 vezes o seno de x, somente de x. Quais seriam os valores de A, B, C e D? A seria 3, B seria 2. Percebam que o B é que vai estar multiplicando essas funções, seno ou cosseno. O B sempre vai estar junto de seno ou cosseno. Quem vai estar junto de seno ou cosseno é a letra B. Então, B igual a 2. Vai ser a primeira coisa que eu vou identificar nas funções que nós veremos daqui a pouco. C. Quem seria C? C é todo e qualquer valor que acompanha a variável x, certo? Se C acompanha o x, e aqui está o x, existe um valor aqui na frente desse x, oculto. Esse valor é o número 1, então C é igual a 1.
E D, como eu não estou vendo, é como se estivesse somando zero. D igual a zero. Agora, desculpa. Agora eu vou falar sobre cada letra dessa. No gráfico, elas têm uma função no gráfico. A letra A seria aquele valor lá do eixo de simetria. Então, toda vez que vocês ver um valor que representa o A, vocês vão ver um valor no gráfico que representa o eixo de simetria. Toda vez que vocês verem um valor que representa a letra B, esse B vai representar a amplitude, que é a altura da onda, certo? Então é como se eu já estivesse pré-visualizando o gráfico. Se eu montasse aqui rapidamente um gráfico, colocando-se os dois eixos, eixo X e eixo Y, eu já estaria vendo aqui nessa função o eixo de simetria, ou seja, vai passar exatamente no número 3 aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Aqui estaria passando o eixo de simetria desta função que é seno. O que mais eu estaria vendo? Eu estaria vendo que o 2 representa a amplitude. E o que é amplitude? É a altura da onda. Então, de 3, subiria mais 2 unidades. Então, essa onda vai até o número 5. Até o 5, ponto máximo. E o ponto mínimo? Você desce do eixo de simetria 2 unidades. 3 menos 2, 1. Ponto mínimo é 1. Então, eu tenho uma pré-visualização do eixo de simetria, do ponto máximo e do ponto mínimo. Como é uma função seno, provavelmente ela faria isso aqui, ó. Faria isso, certo? Mas existe uma outra forma de encontrar esses pontos mínimo e máximo. Qual seria essa outra forma? Para achar mínimo e máximo, basta você adicionar as variáveis A e B e também subtrair essas duas variáveis, A e B. Essas duas constantes, aliás. Você vai obter esses dois pontos aqui, ó. Exemplo. Volta para a função. Quanto seria 3 mais 2? Quanto é? 3 mais 2? 5. E o que seria esse 5? O ponto máximo que nós vimos aqui, ó. 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. 3 menos 2. Acharia o ponto mínimo, que é 1. Olha lá, deu certinho. O eixo de simetria passa no 3. Eu teria duas unidades como amplitude, 3 mais 2, 5, e 3 menos 2, 1. Uma outra forma de achar esses pontos máximo e mínimo é só você adicionar e subtrair o A e o B. Vamos ver aqui uma determinada questão. Olha aí. Um ponto importante também é a organização da função. Vocês sabem que a função é do tipo A mais ou menos B vezes o seno ou o cosseno de uma determinada função, que no caso dessa função aqui é o cosseno. Cosseno de Cx. Vamos esquecer o D, porque o D não tem tanta importância no gráfico. Quem tem importância são A, B e C. Ela pode vir dessa forma
exemplo. Um outro exemplo fora desse aqui. Se f de x é igual a 3 mais 2 seno de x. F de x é igual a 2 seno de x mais 3. Eu quero perguntar para vocês se essas funções que eu coloquei aqui são iguais ou diferentes. São diferentes apenas na ordem, mas é a mesma função. Por quê? O 3 está separado do x. Então, o que você pode fazer é uma inversão aqui, ó. Você pode colocar esse 3 para frente e voltar para a sua forma normal, que é a letra A, que é a constante sozinha que fica na frente, ó. A, B e C. Aqui está B, até porque eu disse que B multiplica a função, né? E a letra A já passou para o final. Eu estou falando isso porque eu já percebo isso nesta questão aqui, ó. Ela não está na sua forma original. O A sozinho na frente, o B multiplicando. Ela já começa com o B multiplicando a função, ó. E o 1 está separado do x? Sim. Então, esse menos 1 aqui é a letra A. Então, a primeira coisa a fazer é organizar. Ela é do tipo y igual a menos 1 mais 3 vezes o cosseno de x. Mas, professor, se ela viesse assim, y igual a 3 cosseno de x, entre parênteses, menos 1. Aí, eu já não poderia considerar o menos 1 como sendo A. O menos 1 está fazendo uma operação com o x aqui, ó, e dentro de um parênteses. A letra A tem que estar isolada do x, ó. Então tá aí, esse menos 1 é a letra A. A forma correta é essa aqui. Se essa é a forma correta e eu quero, então y varia no intervalo. Ele quer o intervalo de y, ou seja, ele quer os pontos máximo e mínimo. Essas duas coordenadas aqui são de pontos máximo e mínimo. E como é que eu obtenho máximo e mínimo só olhando esta função aqui? Conforme eu coloquei agora há pouco, a mais b e a menos b. Isso é igual, você faz menos 1 mais 3 igual, e menos 1 menos 3 igual 3 menos 1, 2, menos 3 menos 1, menos 4. Logo, esse intervalo vai de menos 4 até 2. Olha aqui, ó. A alternativa é. Ok? E diante do que já foi visto, eu trago agora para vocês uma questão que aparenta ser um bicho-papão, mas sequer cálculo tem, não tem cálculo. Vamos ler. Uma questão que caiu na UEMA em 2018. Em certo dia do ano, a altura da maré em metros registrada no Porto de Itaqui pode ser obtida aproximadamente por essa fórmula aqui. Fórmula da função seno, em que t representa o número de horas decorridas após a meia-noite desse dia. Olha o que é que está pedindo. A amplitude em metros da maré nesse dia foi de... Precisa fazer algum cálculo? Se eu já coloquei todos os elementos da função, que o primeiro elemento que se encontra isolado é o eixo de simetria, e o elemento que é o b, que multiplica a função, já é a amplitude, e ele está pedindo a amplitude. Olha o valor dela bem aqui. A amplitude é 1.1. 1.1 é a mesma coisa de 1,10. Olha bem aqui, na alternativa é 1,10. E ponto final.
Agora eu trago uma questão bem mais complexa da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ler. O PIB, Produto Interno Bruto, que representa a soma das riquezas e dos serviços produzidos por uma nação de certo país, no ano de 2000 mais X, é dado em bilhões de dólares, por P de X é igual a 500 mais 0,5x mais 20 vezes o cosseno de π sobre 6x, onde x é um inteiro não negativo. Determine em bilhões de dólares o valor do PIB do país em 2004. A primeira coisa que chama atenção é esse ano de 2004, uma relação com o que foi colocado aqui, ó. 2000 mais X, no ano de 2000 mais X. Esse ano de 2000 mais X é esse ano de 2004. Ou seja, inicia-se em 2000 para chegar até 2004. Decorreram quantos anos? De 2000 para 2004. Exatamente 4 anos. Então, esses 4 anos representa esse X aqui, ó. 2000 mais 4 não dá 2004? Ok, então a primeira coisa é que x é igual a 4. O que é x? X é um valor que está na função aqui, ó, 0,5 vezes x e π vezes x sobre 6. Então, se você já sabe que x é 4, você vai refazer a função já substituindo x por 4. Vamos fazer. P de x é igual a 500 mais 0,5 vezes 4 mais 20 vezes o cosseno de π vezes 4 sobre 6. Olha o sobre 6 ali, ó, tá vendo? P de x é igual a 500 mais 0,5 vezes 4, dá para fazer de cabeça, é como se você tivesse 4 moedas de 50 centavos, isso dá exatamente R$2. Então, 0,5 vezes 4 dá 2. Mais 20 vezes o cosseno, aqui você pode simplificar o 4 e o 6 por 2. Cosseno de 4 por 2, 2π sobre 6 por 2, 3. 2π sobre 3. Uma outra coisa importante que vocês já aprenderam nas aulas anteriores é que este ângulo está em radiano e devemos converter para graus, de uma forma bem simples, apenas substituindo π pelo seu valor em graus, que é quanto? 180 graus. Vamos fazer isso. Vamos fazer separadamente. 2 vezes 180 dividido por 3. 180 por 3 dá 60. Então, 2 vezes 60. Quanto é 2 vezes 60? 120 graus. Ok? P de x é igual a 500 mais 2, que já pode somar. 502 mais 20 vezes o cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 graus nós aprendemos nas aulas de círculo, né? Você vai fazer o círculo do cosseno, os sinais do cosseno. Os sinais do cosseno são positivos, direita, e negativos, esquerda, né? Círculo do cosseno, a função é cosseno. 120 graus, onde é que está localizado? 30 graus após 90 graus. Então, vem aqui. 120 graus. Olha o sinal que deu, negativo. Então, o cosseno de 120 será um valor negativo, equivalente aqui ao cosseno. Cosseno de que ângulo aqui do primeiro quadrante? Daqueles 3 ângulos notáveis. Traça-se uma reta horizontal e ele vai bater exatamente no ângulo de 60 graus. Então, cosseno de 60 lá na tabelinha é meio, né? 1 sobre 2. Então, resultado menos 1 sobre 2. O resultado do cosseno de 60, cosseno de 120, negativo. Então, P de x
é igual a 502 mais 20 vezes menos 1 sobre 2. Aqui, regra de sinais, multiplica 20 por 1, divide por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Mais com menos, menos. Então, P de x é igual a 502 menos 10. Quanto dá isso? Resultado final. P de x é igual a 492. Esse é o nosso resultado final nesse ano aqui, ó. Produto interno bruto é de 492 o que? Em bilhões de dólares. 492 bilhões de dólares. Alternativa B. Então, essa foi a nossa videoaula mais avançada do estudo de trigonometria, certo? Questão de vestibular. É isso aí. Se vocês gostaram, dê um joinha. Até mais.